Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse: está doido. E da alegria de que serve esta, busquei no meu coração como me daria o vinho, regendo porém o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais eis do que todos os que houve antes de mim, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens e dos instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. E você diz amém. Amém. Amados irmãos, nos deparamos aqui com uma história escrita por um homem, este Salomão. Quem era Salomão? Salomão era filho de Davi com Betseba. Salomão assumira o trono, e quando Salomão assume o trono para governar sobre Israel, Salomão decide fazer algo interessante. Logo antes de ser empossado rei, ele já enfrentou dificuldades. E nós observamos na história que Salomão agora encontra-se empossado como rei pelo seu pai Davi. Davi, em 1 Reis capítulo 2, dá aconselhamentos a Salomão, algumas diretrizes. Davi já estava velho, agora o seu filho já estava no trono para substituí-lo. E nós observamos que Davi ali traz uma série de conselhos a Salomão e morre. Dali para frente caberia a Salomão obedecer a estes aconselhamentos de seu pai. E nós observamos que no capítulo 3 do livro de 1 Reis, nós observamos que Salomão decide fazer algo interessante. Pouco antes de assumir o reino, Salomão presenciara Davi, seu pai, passando por algumas dificuldades. O reino estava um tanto quanto enfraquecido, passara momentos anteriores de guerra. E nós vemos que quando Salomão assume o trono, o reino estava um tanto quanto defasado. Mas Salomão decide fazer algo que ninguém antes dele havia feito. Salomão dirige-se ao monte a sacrificar ao Senhor, e ali ele coloca 1000 holocaustos diante de Deus. Salomão não economizou em sacrificar, em cultuar ao Senhor. Salomão, de maneira excelente, como eu vos disse, o reino estava um tanto quanto fragilizado financeiramente devido às guerras que havia suportado pouco antes de ele assumir. No entanto, Salomão não economiza em cultuar a Deus. Salomão, querendo fazer o melhor, coloca-se diante do Senhor a cultuar e derrama diante de Deus 1000 holocaustos em sacrifício. Deus recebe de forma muito agradável aquela oferta de Salomão e visita
ao jovem Salomão, perguntando a ele num sonho o que é que ele queria. Pode pedir, Salomão, eu me agradei. Você fez por mim o que o seu pai Davi não fez. Você fez o que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó não fizeram. Você fez algo inédito e excelente para mim, e disso me agradei. Pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Salomão humildemente, naquela situação, não pede riquezas, não pede a cabeça dos seus inimigos, não pede nada que lhe trouxesse algum tipo de lucro. Salomão apenas diz: eu sou um jovem, peço a ti sabedoria para saber sair e entrar diante do teu povo e julgar as causas. Quando Deus ouve aquele pedido de Salomão, Deus mais uma vez é surpreendido. E nós observamos que a resposta de Deus para com Salomão foi: o que você não me pediu? Nada de riqueza, nada de matéria. Eu me agrado então deste pedido e te faço um homem tão sábio, que como você, antes não houve e depois de você não haverá. E ainda te dou riquezas e te dou tudo o mais para que você tenha uma vida completa. A partir daquele instante, Salomão inicia um reinado de paz e prosperidade. Salomão assume o trono de Israel debaixo de uma bênção do Senhor, e ali ele então de forma sábia começa a julgar as causas. Uma muito conhecida foi quando duas mulheres, uma amiga da outra, dormiu sobre o seu filho, o filho morreu. Ela correu, foi atrás do outro, da amiga que estava viva, e trocou as crianças. Daqui a pouco chega as duas diante do rei dizendo: olha, ela pegou o meu filho e colocou o morto perto de mim. E a outra dizendo: nada disso, o vivo é meu, o morto é o dela. E a sabedoria de Salomão nesse instante é apresentada. Salomão observa aquela situação, aquele conflito, e o diagnóstico que deu foi o seguinte: tragam-me uma espada, vou partir esta criança viva ao meio, e aí vamos dar metade para cada uma das mães. Obviamente que uma das mães logo se apresentou dizendo: olha, não faça isso, não mate o meu filho, eu prefiro que a outra cuide dele e ele então continue vivo. Aí Salomão diagnosticou: então você é a verdadeira mãe, você então merece a posse da criança. Naquele instante a sabedoria de Salomão ficou demonstrada e aparente a todo Israel, e Salomão então passa a reinar, e nós vemos que ele torna-se um grande escritor. Salomão entendia de botânica, de biologia, administração era com ele mesmo. Salomão sabia de tudo e conhecia as mais variadas matérias. E escrevendo na sua juventude, o apaixonado jovem Salomão coloca-se a escrever o livro dos Cantares, e ali fala de suas aventuras amorosas. Salomão naquele livro conta das suas aventuras e dos seus prazeres com as mulheres de sua juventude. Quando o tempo vai passando e a maturidade chega, Salomão agora escreve o livro da sabedoria, os provérbios de Salomão. Salomão agora coloca-se de uma maneira mais amadurecida. A sua época de aventura já havia passado, e agora ele já está um pouco mais pensador, analisador, e ele então fala da sabedoria e convida os jovens a viverem sabiamente. Chega a dizer que a sabedoria clama pelas ruas, buscando pessoas que a queiram. E nós observamos que o Salomão vai seguindo sua vida. Quando chega na sua velhice, talvez já velho, cansado, com suas forças já poucas, ele senta-se na mesma ou no mesmo escritório ou escrivaria que ele escrevera os seus últimos 2 livros. E aí ele escreve o seu último livro, o livro dos Eclesiastes. E já no capítulo 3 ele começa dizendo assim: há tempo determinado para tudo, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Salomão agora já estava nos seus momentos finais, e nós observamos que neste instante
Salomão encontrava-se de uma maneira completamente pessimista, completamente já desvencilhado do auge, do vigor da sua juventude. Salomão agora passa a dizer das suas lamúrias. O livro de Eclesiastes chega a ser conhecido como o livro do homem sem Deus. Aqui Salomão fala de suas desventuras, de suas aventuras e conquistas, e conclui que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que nada tinha proveito. Salomão era um homem que tinha tudo nas mãos. Salomão era um rei muito sábio, famoso, reconhecido em sua época. No entanto, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, nós encontramos que este rei, tão sábio, não soube viver sabiamente. Ele tinha sabedoria, conhecimento e fortuna, no entanto, não soube viver fiel a Deus e sabiamente. E no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, encontramos a história de que Salomão amou muitas mulheres, e estas perverteram o seu coração, levando a adorar deuses estrangeiros, a deuses estranhos. E Salomão então acaba por desvencilhar-se da presença de Deus, a desviar-se neste instante, depois de ter vivido tantas circunstâncias e ouvido Deus falar, requerendo dele fidelidade. Salomão passa a adorar a outros deuses, influenciado por suas mulheres. E nós observamos que agora Salomão, distante de Deus, discorrendo sobre o livro de Eclesiastes, ele então fala das suas conquistas materiais. Salomão, neste instante, coloca-se em uma situação de análise da sua vida e passa a alentar todas as suas conquistas e os seus audaciosos projetos. Mas esta noite eu quero vos falar que sem Deus é impossível ter vida feliz. Eu quero vos dizer de maneira rápida aqui esta noite que sem Deus nada é feliz. A sua felicidade não consiste em bens terrenos. A sua felicidade não consiste em coisas materiais. Talvez existam pessoas e mais pessoas espalhadas no mundo hoje, ou talvez aqui dentro mesmo, que pensam que ser famoso, se fosse rico, milionário, se fosse um conquistador, um famoso, seria então muito feliz. Mas Salomão foi tudo isso. Pensa, e quero levar você a viajar neste momento, em você ser aquilo que você sempre almejou. Imagine-se como um grande popstar, alguém que tem tudo aos seus pés. Você que muitas vezes observa aí esses artistas do mundo e vê que os seus fãs estão ali ao seu redor, querendo de toda forma agradá-lo, a fortuna aos seus pés. Observamos pessoas e mais pessoas que têm tudo nas mãos. Quero jantar nos melhores restaurantes e para lá vou. Quero viajar para os melhores lugares do mundo e é muito fácil. Tenho um jato particular à minha disposição. Era mais ou menos esta a situação que Salomão se encontrava. As riquezas do mundo fluíam para ele. Tudo estava à sua disposição. Mas neste exato momento, Salomão conclui que tudo não passa de vaidade e de aflição de espírito, e que sem Deus nada tem sentido. Salomão, ele nos mostra que sem Deus os prazeres são inúteis. A palavra de Deus nos diz no livro de Salmos, capítulo número 1, versos 1 a seguir, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salomão decide entregar-se aos prazeres, os deleites cotidianos de sua época. Salomão decide contratar os melhores artistas e cantores, decide então trazer os melhores músicos para fazer um show particular para ele. Salomão entrega-se aos prazeres,
mas conclui que tudo era vaidade e aflição de espírito. Isto porque, sem Deus, os prazeres são inúteis. Não há prazer verdadeiro sem Deus. Aquilo que o mundo oferece como prazer é efêmero, é passageiro, tem efeito apenas enquanto se está ali. Então logo aquela euforia passa, aquele sentimento também passa junto, e a situação volta a ser o que era antes, volta tudo à sua normalidade, à sua tristeza. Isso por quê? Porque os prazeres deste mundo são efêmeros, são passageiros, mas quando temos a presença de Deus na vida, a alegria é eterna, a alegria é presente, a alegria é verdadeira, porque ela não depende de nada mais além da presença do próprio Deus. Pedro chega a dizer que aqueles que se entregam aos prazeres, aos deleites cotidianos deste mundo presente, são como nódoas e máculas no corpo da igreja. Salomão buscou a felicidade nos seus bens materiais, nos seus audaciosos planos, nas suas realizações pessoais, e concluiu que tudo era vaidade e aflição de espírito, que nada tinha prazer naquilo. No entanto, há algo interessante para você que se dispõe a servir a Deus, a estar aqui na casa do Senhor, como obreiro, como membro do corpo de Cristo, a você que renuncia ao mundo a fim de agradar a Deus. Saiba que, por mais que as coisas do mundo sejam passageiras, por mais que aquilo que você faça para as pessoas aqui na terra não pareça ter tanto valor, saiba que a obra que você faz para Deus, aquilo que você dispensa ao Senhor, tem sempre muito valor. Haverá de Deus recompensa, haverá de Deus galardão. Se aqui as coisas são efêmeras e passageiras, há de Deus eternidade para nós, há de Deus vida eterna, longa e verdadeira. Portanto, se empenhe em fazer a obra de Deus, em servir ao Senhor, porque o seu trabalho jamais será vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, a palavra de Deus nos diz: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Para tudo aquilo que você faz para Deus, haverá galardão, haverá recompensa. Salomão entregou seus prazeres e não viu felicidade, e decidiu então empreender. Mas sem Deus os empreendimentos também são inúteis. As riquezas do mundo fluíam para Jerusalém e estavam nas mãos de Salomão. Ele chega ao ponto de dizer que fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, para que eu tivesse meu próprio suprimento de vinhos. Eu tinha os meus bosques, eu construí belos palácios, eu tenho tudo em minhas mãos. Nada que os meus olhos desejaram eu neguei, tudo eu tive, tudo eu fiz. No entanto, nós observamos que ele disse e conclui que tudo era vaidade e aflição de espírito. Isto por quê? Porque somente em Deus e na sua vontade o homem pode encontrar satisfação verdadeira. Alguém pode realizar tanto, alguém pode conquistar tanto, ter tudo o que deseja e, no entanto, viver infeliz e insatisfeito. Nós observamos na história do mundo pessoas e mais pessoas que tinham tudo nas mãos e se entregaram às drogas, à bebida, recorreram muitas vezes ao autoextermínio porque não tinham prazer de viver, porque por mais que tinham conquistado, a vida para eles era insatisfatória. Posso mencionar aqui nomes no meio artístico. Por exemplo, uma jovem de 27 anos, Amy Winehouse, entregou-se à bebida por uma desilusão amorosa, entregou-se às drogas e faleceu, com tudo nas mãos e o mundo aos seus pés, por uma overdose aos 27 anos de idade. Observamos nomes como Elvis Presley, um grande nome do mundo artístico, que morreu no banheiro por uma overdose também, completamente depressivo e sem felicidade alguma, com tudo aos seus pés, com a vida nas mãos, no entanto sem alegria satisfatória e verdadeira. Isto por quê?
o que Jesus nos diz lá no livro de Mateus, no capítulo 16 e versículo 26. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que proveito teria o homem ganhar ou conquistar tudo e ir para o inferno? Meus amados e muito queridos irmãos, nós esta noite estamos vendo aqui que a nossa felicidade consiste em Deus, não consiste nos prazeres deste mundo presente, não consiste nos empreendimentos ou nas riquezas desta vida. Podemos sim conquistar, podemos sim ter uma vida abastada. No entanto, o nosso apego, a nossa felicidade não virá disso. A nossa felicidade consiste em ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas, a certeza da salvação, a presença de Deus em nós. É como o apóstolo Paulo diz lá no livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 8, onde lá ele diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. O apóstolo ainda chega a dizer mais lá no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Jesus é a felicidade verdadeira. Somente em Jesus encontrarás felicidade permanente para o seu coração. Muitas vezes nos deparamos com pessoas e mais pessoas que vivem infelizes e insatisfeitas, mas esta noite Salomão, com sua história, nos mostra que devemos seguir ao Senhor, seguir os seus caminhos, seja este áspero ou suave. Por quê? Porque a certeza de que Deus está conosco é tranquilidade de vitória. Por mais que esteja difícil, Jesus está com você e Ele é maior do que tudo. Quando se tem a presença de Deus na vida, qualquer dificuldade, qualquer circunstância adversa torna-se em nada quando recorremos ao Deus dos céus. Quando os recursos horizontais se findam, há um na vertical que chama-se o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Há um Deus poderoso para nos socorrer. Portanto, a nossa felicidade não fica restrita aqui. Ela é eterna, ela é duradoura, porque ela é o nosso próprio Jesus. Nos coloquemos em pés. Vamos orar a Deus. Esta noite vá com esta certeza em seu coração de que Jesus é a sua felicidade. Não incorra no mesmo erro que Salomão, que deixou o exemplo de que é possível ter tudo, fama, dinheiro e riquezas, e ser infeliz e insatisfeito, e entregar-se à morte porque não tem uma felicidade verdadeira. Tenha Jesus perto de você, dentro de você, com você todos os dias, e a felicidade reinará para sempre em seu coração. Vamos orar a Deus neste momento, agradecendo por esta palavra, já encerrando este culto. Antes de orar, como já vamos fazer uma oração para encerrar, eu quero agradecer a presença de todos, aos irmãos de Mauá, peço perdão pelo horário, a toda a igreja, aos irmãos de Francisco Morato, aos irmãos do setor A, do setor B que aqui estão. Que Deus em Cristo vos possa recompensar, a todos os líderes de mocidade, pastor Evandro, pela sua presença aqui conosco. Enfim, a todos o meu agradecimento, e antes de mais nada ao meu Deus, que nos conservou em vida e saúde para estarmos aqui neste momento glorificando o seu santo nome. Vamos agradecer a Deus nesta oração por este culto, pela sua palavra, e pedir ao Espírito Santo que derrame sobre nós a alegria eterna, a alegria verdadeira que vem da parte de Deus. Se há glória a Deus, aleluia, alguém triste aqui, o Espírito Santo nesta oração irá lhe visitar com sua alegria e com a paz em seu coração. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste instante